Gênesis capítulo 2, estarei lendo a partir do versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, sabemos da importância da família, da tua criação, daquilo que o Senhor estabeleceu. E nós, ó Deus, somos falhos e pecadores. Somos rápidos a fazer o mal e nos desviamos da tua palavra com rapidez. Por isso, meu Deus, eu peço a ti que o Senhor, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, possa trazer à nossa consciência os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, o que precisamos mudar, melhorar, o que precisamos deixar e o que precisamos fazer. Nós sabemos, ó Deus, que se o teu Espírito Santo não conduzir a nossa vida de acordo com a tua palavra, a nossa carne, ela não conseguirá. Por isso, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Em um tempo tão difícil, onde o mundo, ó Deus, tem caminhado para as maldades, imoralidades, pecados, nós, ó Deus, confessamos que precisamos muito de Ti, precisamos urgentemente de Ti. Ajude-nos, ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia do nosso casamento, das nossas famílias, tenha misericórdia dos nossos filhos, ó Deus, e não nos deixe cegos espirituais, e nem padecermos, ó Deus, com os ímpios deste mundo. Mas, se o Senhor nos ajudar, nós, ó Deus, seremos fortalecidos, abençoados, guardados, livres de todo mal. Por isso pedimos que o Senhor mude o nosso coração, para podermos ser cada vez mais parecidos e conformados à imagem do Teu Filho. Meu Deus, nos ajude, me ajude nessa noite a eu anunciar o Teu Evangelho e ajude os meus queridos irmãos a ouvir o Teu Evangelho, crer nele, a fim, ó Deus, de sermos salvos. É isso que eu oro e peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu iniciarei uma série sobre família. Eu trarei nos próximos cultos mensagens sobre família, para nós entendermos os propósitos de Deus, a vontade de Deus no nosso casamento, a respeito da liderança masculina,
a respeito da auxiliadora, a mulher como auxiliadora, sobre criação de filhos e tudo mais. E hoje nós iniciaremos essa série falando e tratando sobre o tema o que é uma família. A Bíblia, ela apresenta a família como uma instituição sagrada e fundamental, criada e estabelecida pelo próprio Deus, desde o início da humanidade. Nós observamos aqui, desde o início, Deus vai estabelecer o homem e a sua mulher, a sua esposa, uma família. A família não é uma invenção humana, ou apenas um contrato social entre duas pessoas, mas é um projeto divino, com propósitos claros e duradouros. Quando nós voltamos aqui para Gênesis, o princípio de tudo, como diz aqui no capítulo 2, diz assim, que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E depois ele vai terminar dizendo: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus, em sua perfeita sabedoria, ele reconheceu a necessidade do companheirismo. O companheirismo é o comportamento que caracteriza de modo amistoso, cordial, bondoso e leal, de convívio entre duas pessoas. Então, quando nós falamos ali no início da criação, quando Deus ele constitui a família, o homem e a mulher, ele constitui o homem para que houvesse ali um companheirismo. E esse companheirismo ele é caracterizado por uma amizade, uma cordialidade, uma bondade e uma lealdade no convívio entre essas duas pessoas. Fomos criados para relacionamentos. E o casamento é o relacionamento humano mais íntimo e profundo que existe. É um ajudar o outro, um complementar o outro. E Deus diz que os dois se tornariam uma só carne. Essa expressão vai muito além da união física. Ela aponta para uma fusão de vidas, identidades e de propósitos. Quando ele diz que tornaria dois uma só carne, isso vai muito além do aspecto físico. É uma unidade que Deus ali está tornando, o homem e uma mulher. Antes, cada um tinha o seu propósito, cada um tinha a sua vida. Agora, Deus, num casamento, na família, ele vai trazer uma unidade entre os dois. Os dois indivíduos se unem de tal forma que se tornam uma só unidade diante de Deus. É uma aliança de entrega total e de exclusividade, um com o outro, feita para não haver dissolução e selada diante do Criador. E Deus diz: deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Deixar e unir. O ato de deixar pai e mãe não é um abandono, mas uma transição para uma nova prioridade, uma nova família. A Bíblia diz que um dos mandamentos de Deus é que nós honremos os nossos pais. Honrar pai e mãe. O que significa? Que além de nós obedecermos os pais, ali o mandamento trata da questão de nós cuidarmos dos nossos pais em sua velhice. São os filhos que cuidarão dos pais em sua velhice. Mas quando Deus trata a respeito da nova família formada por um homem e uma mulher, agora a grande prioridade é primariamente
a sua nova família. O homem tem a prioridade agora, o homem, de cuidar da sua esposa, e da sua esposa, a prioridade dela agora é cuidar do marido, sem deixar de cuidar dos pais. Não é um abandono do pai, mas é uma transição de prioridade. A prioridade hoje, no casamento, é um e o outro cônjuge. A união no casamento exige que ambos os cônjuges coloquem o relacionamento conjugal acima de todas as outras relações humanas. Em resumo, o casamento envolve companheirismo, auxílio mútuo, unidade e prioridade. Isso é uma família. Isso é constituição de uma família, de um casamento. Companheirismo, auxílio mútuo, unidade e prioridade. Como deve ser feito o casamento? Existem 5 princípios para o casamento. O primeiro princípio é que o casamento deve ser feito entre homem e mulher. Ele deve ser heterossexual, como diz em Gênesis 2. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O casamento não é relacionado mulher com mulher, nem homem com homem. Biblicamente, o relacionamento, o casamento, a família, ela é formada em um relacionamento entre homem e mulher. Então, o casamento, a família, o casamento, ele é heterossexual. O segundo princípio é que ele deve ser monogâmico. O que significa? Deve ser entre um homem e uma mulher. Ter mais de um cônjuge é adultério. Como diz aqui em Gênesis, une a sua mulher. Não as suas mulheres, mas a sua mulher. Paulo diz em 1 Timóteo 3,2, sobre as qualificações de um líder. É ser esposo de uma só mulher. Então, o casamento, ele é monogâmico. Um homem com uma mulher. O terceiro princípio do casamento é que ele deve ser monossomático. O que significa? São 2 que se tornam um. Como Deus disse, uma só carne. Tornando-se os 2 uma só carne. Em Mateus 19,6, Jesus reafirma: assim, eles já não são 2, mas uma só carne. 2 se tornando agora um. O quarto princípio é que o casamento, ele deve ser feito por pessoas que confessam a mesma fé. Paulo diz em 2 Coríntios 6,15, que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Ou que união pode haver do crente com o incrédulo? O quarto princípio do casamento é que ele deve ser feito com pessoas que têm a mesma fé, com crentes, entre cristãos. O quinto princípio do casamento é que ele deve ser feito para durar para sempre. Jesus disse em Mateus 19,6, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa é a base de tudo. O casamento é uma união que Deus faz e o homem não deve ousar separá-la. O casamento, na criação de Deus, ele foi estabelecido para durar para sempre. Logo, o casamento ele deve ser heterossexual, homem e mulher, monogâmico, um homem com uma mulher, monossomático, 2 se tornando um, entre crentes que têm a mesma fé e que dure para sempre. Então, esses são os princípios do casamento. E quais são os propósitos divinos para a família? Por que Deus criou a família? Por que Deus criou o casamento?
O primeiro propósito do casamento é o companheirismo e o apoio mútuo, porque Deus estabeleceu a família. Em Eclesiastes 4, versículo 9, diz assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho. E depois no versículo 12, se um cair, o outro levanta. A família deve ser o principal lugar de apoio, conforto e segurança emocional de uma pessoa. O marido e mulher devem ser o suporte, o apoio e auxílio um do outro. Devem viver uma jornada de companheirismo durante toda a vida, até que a morte os separe. Então, o primeiro propósito, por que Deus fez uma família? Por que Deus estabeleceu um casamento? Para que um seja companheiro do outro. Para que um ajude o outro durante toda a jornada de sua vida. Quando um cair, o outro vai levantar. Quando o outro cair, outro vai levantar. Um ajudando o outro. Um sendo o auxílio do outro. Um sendo o suporte do outro. O casamento, a família, deve ser o lugar onde nós encontramos conforto e uma segurança emocional. É na nossa família, é na nossa casa, é na presença do marido e da esposa. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus nos criou para o homem ser companheiro da esposa, a esposa ser companheiro do marido. O segundo propósito da criação da família é a procriação e a continuidade da humanidade. Em Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Em Salmo 127, 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são presente de Deus e a continuidade da humanidade. Em um tempo em que as famílias estão trocando filhos por animais de estimação, ou estão sendo egoístas, querendo viver para si mesmos, ter filhos é bênção. Ter muitos filhos é ser muito abençoado. Você lembra do passado, né, dos nossos avós, bisavós? Quantos filhos não tinham? Aquela mesa farta de pessoas, farta de filhos, cheio de gente a casa. E quando nós olhamos hoje a estrutura familiar dos nossos dias, é um casal criando um cachorro, um passarinho, um peixinho, sem filhos. Quando Deus ele cria a humanidade, Ele cria o casamento, é para que tenham filhos. Filho é o nosso presente. Filho é a nossa herança. Filho é algo bom que Deus nos dá. Por causa do movimento feminista, que vai inculcando nas pessoas, não tenham filhos, é trabalho, é gasto, é isso, é aquilo. Na época dos nossos avós, né, o meu avô teve 12 filhos, né, pai? 12! Pessoa simples, trabalhador rural, o meu avô, criou 12 filhos. Hoje as pessoas, elas não querem ter 1, 2 e vê lá. Então, nós devemos voltar à realidade bíblica. Ter filhos é bênção para nós. E isso dá a continuidade da nossa humanidade. Então, um segundo propósito é ter filhos. Irmãos, tenham filhos. Vocês mais novos, tenham muitos filhos. Vocês serão muito abençoados por causa disso. O terceiro propósito é para a educação e a transmissão da fé. Em Deuteronômio 6, 6 e 7, diz assim: essas palavras que hoje lhe dou estejam em seu coração. Ensine-as com diligência a seus filhos. Fale delas quando estiver sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em Provérbios 22, 6, ensine a criança no caminho em que se deve andar,
e mesmo quando ele for idoso, não se desviará dele. A família é a principal agência para a educação moral e espiritual das crianças. Os pais têm a responsabilidade primária de educar e ensinar a fé aos filhos. Não é a escola e nem o pastor, mas os pais. Então são os pais que têm a responsabilidade de transmitir a educação, a lei moral para os filhos e a transmissão da fé cristã. São os pais que vão executar esse papel. Então são os pais que vão educar eles a serem pessoas sinceras, justas, fiéis, trabalhadoras. São os pais que vão educar os filhos em sua moralidade. São os pais que vão educar os filhos ao caminho do Senhor, às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor. São os pais. São os pais que vão ensinar a Bíblia para os filhos, primariamente. Durante toda a história, quem ensinava primariamente os filhos a lei do Senhor, os mandamentos, eram os pais. O que acontece hoje? O pai tem terceirizado todas as coisas. A educação para a escola, o ensino da Bíblia para o pastor, e não é assim. Primariamente, são os pais. A família. É a família que tem que se assentar à mesa. A família é que tem que educar os filhos, tanto moralmente como espiritualmente. E o quarto propósito da família é o reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. Em Efésios 5, 31 e 32, Paulo diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então esse texto, ele usa o relacionamento entre o marido e mulher como uma analogia para o relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento e a família devem ser um testemunho vivo do amor sacrificial de Cristo, que é representado pelo amor do marido pela igreja e da submissão amorosa da igreja a Cristo, que é o respeito da esposa pelo marido. Então, o casamento, ele é um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. A Bíblia diz que Cristo, ele amou a igreja, ele deu a sua vida pela igreja. Paulo diz o quê? Que o marido deve amar a esposa da mesma forma. O marido deve entregar a sua vida pela esposa. Da mesma forma, ele fala sobre a submissão da igreja a Cristo. E ele trata também da submissão da mulher ao marido. Uma vez que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher, ela vai ter o prazer de se submeter aos cuidados do marido. E esse relacionamento, ele representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. E isso eleva o casamento a um nível muito mais profundo de significado espiritual. A nossa família, a família, ela não pode ser um campo de guerra. O nosso lar não pode ser um lugar onde você chega após um dia de trabalho e está cheio de conflitos. E sim, deve ser um lugar de descanso e paz, de amor e de alegria. A família, ela reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, o casamento, ele vai refletir isso. O relacionamento de Cristo com a igreja. Agora, observe os casamentos hoje. Ímpios. Creio que o nosso não, o nosso reflete. Mas um casamento ímpio. Um brigando com o outro, xingando o outro, batendo no outro e tudo mais. Em que reflete as famílias hoje a glória de Deus, o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, o casamento, o nosso casamento, a nossa família, ela foi estabelecida para que todos possam ver o amor de Cristo pela igreja, o amor que Cristo tem pela igreja, ao ver a nossa vida,
a nossa conduta, o nosso relacionamento entre marido e mulher. O reformador Martinho Lutero, ele disse que a esposa faça o homem se alegrar por voltar para casa, e que o marido faça a esposa se lamentar ao vê-lo sair. Então, Lutero, diante do que é uma família, ele resume a respeito disso, um casamento. Que a esposa, ela deve fazer o homem se alegrar para voltar para casa após um dia de trabalho. Então, o marido, após trabalhar o dia inteiro, o desejo que ele deve ter é de voltar para casa para se encontrar com a esposa. Mas hoje não. Hoje o marido trabalha o dia inteiro fora, sua, e ele não quer voltar para casa. Ele fala, não aguenta aquela mulher. Para onde que ele vai? Com os amigos para beber. Mas nós não. A esposa, ela deve fazer o homem se alegrar para voltar para casa. O homem fala, não vejo a hora de chegar na minha casa. E o marido, ele deve fazer a sua esposa se lamentar ao vê-lo sair. Na hora que o marido está saindo para trabalhar, a esposa fica até triste. Não queria que ele fosse, queria que ele ficasse comigo. E hoje, como que é? A mulher não vai e não volta. Não, é melhor você nem voltar, vai, fica lá e não volta não. E na hora que volta já está de noite, tua mãe já está até dormindo. Né? Mas olha a situação. Então nós deveríamos ter esse mesmo tipo de comportamento. Né? A esposa se alegrar, fazer o homem se alegrar por voltar para casa, e o marido fazer a esposa se lamentar ao sair. E diante desses propósitos divinos, nós, irmãos, enfrentaremos muitas oposições e desafios. Apesar de todos esses propósitos, nós sabemos que não será fácil hoje termos uma família, mantermos um casamento sadio. A família, ela é a instituição mais atacada do mundo. Quando nós falamos sobre família, essa é a instituição mais atacada do mundo. A família é a base da igreja e, consequentemente, a base de uma sociedade sadia. Se destruir as famílias, tudo mais é destruído. Porque muitos países, inclusive o Brasil, está se tornando um país decadente. Porque você vê a estrutura familiar, acabou-se. As famílias estão perdidas, os filhos estão perdidos. E isso vai destruindo uma nação. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, no ano de 2022, teve 970 mil casamentos. E no mesmo ano, teve 420 mil divórcios. Ou seja, para cada 2 casamentos, teve um divórcio em 2022. Em 2023, o Brasil registrou um número maior ainda de divórcios, 440 mil divórcios, um aumento de quase 20 mil divórcios em relação ao ano anterior. Logo, é importante nos prepararmos para defender a nossa família. Lembrem-se do estrago que Satanás fez na família de Adão. Quando ele tentou Adão, Adão caiu na tentação e a família dele foi destruída. Assim hoje, diante de tudo isso que nós estamos vendo, diante de todas as profecias bíblicas, que nos últimos dias serão dias difíceis, diante de tudo aquilo que nós temos assistido, divórcios e mais divórcios, drogas, infidelidade, prostituição, nós deveríamos estarmos mais atentos ao nosso casamento, mais atento na criação dos nossos filhos. Em 1 Coríntios 10, 12 e 13, Paulo ele vai dizer: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para não cair. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles outros que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados,
Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Nós, então, devemos nos atentar a isso. Nós que estamos com o nosso casamento de pé, com a nossa família de pé, com os nossos filhos de pé, nós devemos cuidar para não cairmos. Nós devemos cuidar para nós não naufragarmos com este mundo. A família sempre enfrentou desafios e a modernidade trouxe novas pressões. Mas a Bíblia, ela oferece princípios para nós superarmos as dificuldades. Mas o que tem levado ao fim das famílias em nossos dias? Então eu queria citar algumas coisas que as famílias de nossos dias têm enfrentado e que isso tem causado a separação de casais. A primeira coisa que tem levado ao fim de muitas famílias é a falta de comunicação e conflitos. A primeira coisa que tem feito muitas famílias serem destruídas é a falta de diálogo entre o marido e a esposa. E os conflitos que vão surgindo no casamento e não são resolvidos. Então começa a surgir conflitos. Um para de conversar com o outro. Daqui a pouco, chega lá o papelzinho de divórcio. Não quero mais. Outro também não quero mais. E se destrói mais uma família. Muito cuidado, irmãos, com a falta de comunicação e com os conflitos que vão surgindo. Pequenos conflitos, todo dia, toda hora. Chega um momento que esses pequenos conflitos se tornam grandes conflitos. E casamentos, famílias são destruídas. A segunda causa do fim de muitas famílias é a infidelidade e a tentação sexual. A infidelidade, hoje, o que tem acontecido? Muitos têm se tornado infiéis. Muitos têm caído em tentações sexuais. Observe a imoralidade dos nossos dias. As traições em nossos dias. Quando você vê aquelas entrevistas sobre traições, é difícil ouvir alguém falar que nunca traiu. Então as pessoas hoje, elas são obstinadas ao pecado. E nós devemos estarmos atentos a isso. Porque uma das causas, das grandes causas de separação, é a infidelidade e a tentação sexual. O puritano, pastor John Owen, ele disse: mate o pecado, ou o pecado te matará. Paulo diz em 1 Coríntios 6,18: fujam da imoralidade sexual. Nós devemos tomar muito cuidado com o pecado, porque uma vez que o pecado entra, ele entra para matar, ele entra para destruir. A terceira causa de término de famílias, de divórcio, é o materialismo e problemas financeiros. É a busca das pessoas por coisas materiais deste mundo. As pessoas vivem uma vida para ter coisas materiais. Elas vivem uma vida para ter carro, casa, dinheiro, roupas de marca e assim por diante. O materialismo e os problemas financeiros, as dificuldades financeiras, essa pressão que nós temos hoje. A pessoa fica desempregada, fica endividada, cartão de crédito, e aquilo acaba o quê? Trazendo um grande problema para a família. Então, essa parte materialista e endividamento financeiro, isso é uma grande causa hoje de problemas. Nós devemos tomar muito cuidado para nós não colocarmos o nosso coração somente nas coisas deste mundo, materiais deste mundo, e nós não buscarmos as mesmas coisas que os ímpios buscam. Nós não precisamos daquele carro. Para que você vai querer comprar aquele carro que vai te endividar?
Para que você vai querer comprar ou fazer aquilo que você não precisa de fazer para te endividar? Porque todos estão fazendo, porque todos querem aquilo. Tomem muito cuidado. Em muitos países, o problema financeiro é a primeira causa de divórcio no mundo, em muitos países. A quarta causa do divórcio, do fim das famílias, são as influências do mundo e a desvalorização dos princípios bíblicos. São famílias influenciadas pelas ideologias deste mundo. Então, as famílias hoje estão sendo muito bombardeadas por ideologias, sensualidade, más companhias, pensamentos feministas. Então, todas aquelas ideologias influenciadas pelos pecados deste mundo, por tudo aquilo que é mal, a influência do pecado sobre as famílias, isso tem feito com que muitas famílias terminem. Muitas têm abandonado a Deus. A desvalorização dos princípios bíblicos, a desvalorização do culto, a desvalorização da oração, a desvalorização de ler a Bíblia. Tudo isso tem influenciado muitas famílias ao término, tem destruído muitas famílias. A quinta coisa que tem destruído as famílias é a ausência parental e a falta de tempo. É a ausência do pai em casa ou a ausência da mãe em casa. Isso tem destruído muitas famílias. O pai já não está mais presente. A mãe também já não está mais presente. Existem famílias que o marido não vê mais a esposa. Um trabalha de um a outro horário, o outro trabalha de outro a outro horário. Passa-se dias sem se verem, sem almoçarem, sem jantarem juntos, sem virem aos cultos. Isso é um suicídio familiar. Isso é um desmoronamento de uma família. Nós devemos tomar muito cuidado de nós não nos ausentarmos da nossa casa, da nossa família. Irmãos, dinheiro nenhum paga por isso. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, perdermos o nosso casamento, perdermos a nossa família, perdermos os nossos filhos? Do que adiantará nós conquistarmos, termos nome, posição social, dinheiro, casa, carro, sendo que perdemos tudo? Filhos, casamento, a próxima geração. Existem coisas que nós não devemos negociar. Cuidado, para você não se afastar da tua casa, do teu lar, do convívio com a tua família, de sentar à mesa com a tua família, de fazer refeições juntos com a tua família. Tem pessoas que não têm mais tempo para nada. Para trabalhar tem todo o tempo do mundo. Mas para o casamento, para sentar e conversar com a esposa ou com o marido, não tem tempo. Para sentar com os filhos, para ter um momento de lazer com a família, não tem tempo. E isso tem destruído a família moderna. Tempo para todas as coisas relacionadas a este mundo, mas não tem tempo para aquilo que é mais importante. Olha como nós estamos vivendo neste mundo. Olha a negligência que nós estamos fazendo. Irmãos, nós destruiremos a nossa casa se nós assim nos portarmos. Não troque a tua família por dinheiro. Não troque os teus filhos por outras coisas, porque tudo nesse mundo aqui vai passar. E o que nós deixaremos de legado para a nossa família, nosso casamento e para os nossos filhos? Pessoas que se dedicam mais tempo ao trabalho do que para a família. E se essas coisas destroem as famílias, como então nós podemos construir uma família e um casamento que honre a Deus e resista às tempestades da vida? Se de um lado, todas aquelas coisas, elas confrontam a nossa família, elas se levantam para destruir a nossa família, de outro lado,
como nós devemos reagir diante disso. E eu queria trazer alguns princípios bíblicos para nós fortalecermos o nosso casamento e a nossa família. O primeiro princípio bíblico é o amor. Em Colossenses 3,14 diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor bíblico não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de querer o bem do outro, de se sacrificar pelo outro. O amor, ele é paciente, bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não se porta indecentemente, sensualmente, não busca os próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. A primeira coisa que nós devemos aprender é sobre o amor. Nós devemos amar a nossa esposa, a esposa deve amar o marido, os pais devem amar os filhos, e os filhos devem amar os pais. O amor é o vínculo da perfeição. Logo, você ame a tua família. A segunda coisa, o segundo princípio para nós permanecermos com a nossa família forte, é a fidelidade. Hebreus 13,4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A fidelidade é a exclusividade da aliança, é proteger o coração, o nosso coração, os nossos olhos e a nossa mente, de tudo que possa violar a santidade do relacionamento. Em um mundo caído, em um mundo cheio de imoralidade, em um mundo que as pessoas andam sem roupas, aí fora, nós, homens, mulheres, nós devemos vigiar o nosso coração, os nossos olhos, os nossos pensamentos, para nós não cairmos em tentação. Lembra de Sodoma e Gomorra, as imoralidades, os pecados, Deus os destruiu, mas ali havia um povo santo. Ló, a família de Ló estava ali e foi preservado por Deus. Logo, nós devemos entender que o nosso casamento, ele deve ser honrado. Você deu a tua palavra para a tua esposa, você, esposa, deu a tua palavra para o teu marido. Honre a tua palavra, até que a morte os separe. Nós não podemos negociar a fidelidade. Ela é uma aliança que nós fizemos um com o outro, até o fim de nossas vidas. Por isso, seja fiel com a tua família. Não abandone a tua família, pai. Não abandone os teus filhos. Esposa, não abandone os teus filhos. Não abandone a tua casa. Não abandone o teu lar. Seja fiel. A terceira coisa, o terceiro princípio, é o respeito e honra, como diz em Efésios 5,33. Portanto, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. O respeito mútuo é fundamental. O marido deve amar a sua esposa, entendendo que ela é co-herdeira da graça da vida, juntamente com ele. E a esposa deve respeitar o marido. Isso significa valorizar o outro, ouvir o outro, considerar as opiniões do outro, tratar o cônjuge com dignidade e estima. Tem que haver o respeito, a honra dentro do nosso casamento. Muitas vezes nós tratamos os de fora melhor que os de dentro. Trata melhor lá no serviço pessoas que você nem conhece, mas quando chega em casa, trata com desonra, grosseria, estupidez, xinga, grita, briga com a esposa, com os filhos, filhos com os pais. Deve haver honra e respeito, irmãos. Se nós respeitarmos dentro do nosso casamento, se nós falarmos uns com os outros, com educação, ter esse respeito, essa honra, esse amor, nós permaneceremos. As famílias são destruídas hoje
Porque ninguém respeita ninguém. A mulher quer mandar, a mulher quer ser o cabeça do lar. O marido não quer assumir as responsabilidades e entrega as responsabilidades para a mulher. Já não há mais a honra de um respeitar o outro. A Bíblia diz que quando Sara ia falar com Abraão, Sara chamava Abraão de Senhor. Honra, educação. A pessoa, ela entender que ali há uma submissão, há um respeito. E o marido tratando com amor a sua esposa, o lar vai permanecer. Agora, se virar um campo de guerra, um gritando, brigando, batendo, meu irmão, não tem jeito. Mas quando há respeito e honra, é um princípio que nós devemos guardar em nosso casamento. Que haja honra e respeito entre o marido, esposa e filhos. O quarto princípio, a comunicação. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe é um linguajar sujo e insultante. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Então a comunicação do casamento deve ser honesta, mas cheio de graça. Existem coisas que nós devemos falar um para o outro, que não estamos gostando, ou alguma coisa assim. Seja honesto, fale, mas fale com graça. Não vai falar gritando, brigando. Não é assim que se resolve problemas, diferenças. Mas é com uma comunicação. Palavras de graça, que quando a pessoa ouve, ela ouve de verdade, ela não vai brigar, ela está ouvindo, porque vem com um coração cheio de amor. É preciso nós sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para nos irar. O diálogo aberto, a escuta ativa e a capacidade de resolver conflitos de forma saudável são vitais para nós. Logo, as nossas famílias, deve haver uma boa comunicação e um diálogo entre todos os membros da família. Talvez o marido faz uma coisa que a esposa não gosta, mas a esposa não fala. Não vou falar. Tem que haver a comunicação. Fala, mas fala com graça. Olha, isso está errado. Isso é pecado. Vamos corrigir isso. Da mesma forma, o marido com a esposa, com graça, para que haja respeito entre um com o outro. Uma comunicação santa, com um linguajar santo, um diálogo com toda a família. Não para haver intrigas, mas para que haja uma edificação de toda a família. O quinto princípio é o perdão. Em Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Precisamos entender que ninguém é perfeito. Então, o perdão é aquela cola que mantém o casamento unido quando as falhas humanas surgem. É a decisão diária de perdoar o outro e recomeçar sem guardar mágoas ou lembranças do passado. Lembrem-se que Deus os perdoou todos os dias de todas as suas falhas. Assim também perdoe o seu cônjuge. Então, o perdão é necessário no casamento. É necessário nós perdoarmos um ao outro. Porque ninguém é perfeito. Todos falham, todos erram. E o perdão nos ajudará a fortalecer o nosso casamento. O perdão. Perdoe as mágoas. Perdoe as mágoas do passado. Perdoe e esqueça as lembranças ruins do passado. Porque Deus também nos perdoou de todos os pecados e todos os dias. Assim nós também devemos oferecer o nosso perdão para a nossa esposa.
o perdão para os nossos pais, o perdão para os nossos filhos. Devemos perdoar mutuamente um ao outro. E o sexto e último princípio, para nós terminarmos. Cristo precisa de ser o centro da nossa família. Eclesiastes 4:12 diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O casamento não é apenas entre 2 pessoas. Ele é fortalecido também pela presença de Cristo no centro do casamento. Quando Jesus é o alicerce, o guia e a força do casal, o casal é capaz de enfrentar qualquer adversidade. Nós não podemos nos esquecer de Cristo em nosso casamento. Cristo deve ser o centro da nossa família. Tudo o que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Devemos viver para a glória de Deus. O que adianta nós tentarmos colocar em ordem muitas coisas, mas o principal, de Deus estar junto conosco, nós deixarmos de fora, deixarmos de lado. Nós precisamos de Cristo em nossa vida. Por isso nós devemos orar, ler a Bíblia, buscar a vontade de Deus em todas as nossas decisões. A piedade familiar fortalecerá o relacionamento conjugal e, consequentemente, o de toda a família. Todos nós precisamos de Cristo. A nossa família precisa de Cristo. O nosso casamento precisa de Cristo. Os nossos filhos precisam de Cristo. E nós devemos buscar a Cristo em nossa casa, com a nossa família, seja individualmente, a nossa piedade particular, seja uma piedade coletiva, quando nós fazemos um culto familiar, quando nós nos assentamos à mesa para orar, para ler a Bíblia e tudo mais. Cristo precisa de ser o centro da nossa família. E eu queria concluir, irmãos, e trazer uma reflexão nessa noite para nós, a respeito de tudo isso. Se para cada 2 casamentos realizados, um divórcio acontece, nós devemos cuidar melhor da nossa família. Não podemos viver imprudentes, insensatos, como aquelas virgens, que foram imprudentes, insensatas, até o noivo chegar. Nós devemos nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo de errado. Trazer essa consciência nossa. Onde nós estamos errando? O que nós estamos fazendo de errado com o nosso casamento? Com a nossa família? O que temos guardado em nosso coração? Como nós temos conduzido a educação dos nossos filhos? Como temos conduzido o relacionamento marido e esposa? Nós devemos analisar à luz das Escrituras e nos arrependermos porque nós falhamos. E todos nós falhamos. Todos nós pecamos. Todos nós erramos em tudo isso. Mas nós não podemos nos conformar com o erro. Não podemos nos conformar com o pecado. Não podemos nos conformar com este mundo, com este século. Mas nós devemos buscar transformar a nossa mente para obedecermos a Deus, para colocarmos em ordem a Deus. Não foi isso que Isaías fala para o rei Ezequias? Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua vida. Coloque em ordem a tua família. E nós devemos fazer isso. Enquanto nós estamos de pé, nós devemos nos arrepender, porque é pecado. Tudo aquilo que nós fazemos, que contraria a palavra de Deus, é pecado. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer, sabendo que deveríamos fazer, que é a omissão, omissão é pecado. Tudo aquilo que nós falamos que desagrada a Deus, que no momento de ira falamos palavras torpes, é pecado. Pensamentos que desagradam a Deus, o olhar, prostituição, infidelidade,
pornografia, vídeos imorais, fotos imorais, é pecado. E em tudo isso nós devemos nos arrepender. Colocar a nossa vida em ordem, colocar a nossa família em ordem e preparar a nossa próxima geração. Irmãos, se hoje, a cada 2 casamentos, um é desfeito, imagina daqui a alguns anos o que vai acontecer. Por isso nós devemos preparar agora a nossa família. Nós precisamos de colocar a armadura de Deus agora, não é amanhã, é hoje. É hoje que o cristão se prepara, é hoje que o cristão se arrepende, é hoje que o cristão se propõe a obedecer a Deus. É hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, como já aconteceu com muitas famílias. Quando acabou o casamento, mas, nossa, eu queria fazer, mas não fez. Perdeu a família. Mas se eu tivesse, eu ia falar para o meu filho, eu iria instruir o meu filho na fé. Não fez, perdeu o filho. O pecado, irmãos, ele traz consequência. Podemos até ser salvos pela fé em Cristo, mas todo pecado traz consequência. E o tempo de nós agora nos prepararmos é agora. Os dias serão muito difíceis, como nunca houve antes. Jesus fala que haverá uma tribulação, quanto mais o tempo se aproxima, e haverá uma tribulação, como nunca houve em toda a história. Ele fala que essa tribulação será tão grande, que se não fosse a eleição de Deus e a abreviação dos dias, nem os eleitos se salvariam. Por isso o tempo da igreja se preparar é agora. O tempo de você orar é agora. O tempo de você conhecer, ler a Bíblia é agora. Amanhã pode ser tarde. O tempo de você amar a tua esposa, o tempo de você amar o teu marido, o tempo de você amar os teus filhos, educar os seus filhos, ensinar a Bíblia para os seus filhos, é agora. O tempo de você ter aquele momento junto, aquele lazer gostoso com a sua família, de sentar à mesa para fazer uma refeição, é agora. Depois que morrer não tem jeito. Nossa, morreu e agora? Eu queria tanto. Passou. O tempo é agora, o tempo não volta mais. Aproveite o tempo em que você tem, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide do teu casamento. São as coisas mais importantes que nós temos, não é o trabalho, não é o dinheiro, não são os bens materiais. Tudo isso vai passar e tudo isso vai ficar, mas é a nossa família. Cuide da tua família. E nesse momento, diante de tudo isso que foi ensinado, nós vamos fazer uma reflexão na nossa vida pessoal e orar, pedindo a ajuda de Deus sobre nós, porque nós precisamos, eu preciso, eu sou o mais pecador, porque eu conheço mais, eu sei as minhas falhas, eu sei onde eu erro, eu como pastor da igreja, eu sei o tanto que eu conheço das Escrituras, eu sei que eu erro, que eu sou pecador mais que todos os outros, mas todos nós falhamos, e todos nós precisamos, em algum momento, em alguma forma, voltarmos às Escrituras e nos arrepender do pecado. Por isso, eu convido os irmãos a curvarem a cabeça e fazer essa análise de como está a tua família, o teu casamento, os teus filhos. E você orar pedindo a Deus para que Deus te ajude, porque Ele é o nosso ajudador.